Então, João, pode começar. Sejam todos bem-vindos. E o João vai fazer a prece e a página de abertura hoje. Aos nossos pensamentos, congregando as nossas vibrações elevadas ao alto, buscando essas luzes que Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, nos concede através do seu amor infinito, essas luzes que através de seu Filho unigênito, nosso amado Mestre Jesus, vem nos sustentando ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada evolutiva. Esse Mestre amoroso que nos ampara, que nos consola, que nos mostra o caminho da luz, o caminho do bem. Te agradecemos, querido Jesus, por podermos estarmos aqui, reunidos, estreitando os nossos laços, em busca do conhecimento da verdade, através do seu evangelho de amor. Agradecemos também nossos benfeitores que nos acompanham, os benfeitores que dirigem este estudo, que nos intuem sempre para os bons propósitos, que possa essas luzes aqui emanadas iluminar os nossos corações, os dos nossos irmãos desencarnados, que aqui também nos acompanham, que possam eles absorver essas luzes, encontrando esperança, bom ânimo, fé, coragem, assim como nós também necessitamos de todos esses sentimentos, de todas essas sublimidades. Amado Jesus, ilumine a cada um de nós, a cada familiar, a cada lar, e daqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco, que essas vibrações, esses fluidos possam atingi-los e tocá-los. Gratidão, querido Mestre, por todas as bênçãos em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. A página 37, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida. Honras vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus está em Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando, em verdade, separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral
e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Jesus já fala aqui, né, na passagem de Marcos, né? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Eu acho que ele vem trazer, né, a mensagem que Jesus nos deixou, né, todos os seus ensinamentos, a sua vivência, o seu evangelho, né, que o homem, ele, ao longo dos anos, dos séculos, a gente vê, ele foi, né, que modificando, né, foi deturpando o ensinamento do Cristo, o evangelho do Cristo, né, à medida que aquilo fosse conivente com seus interesses. E ele vem aqui, né, cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. É justamente isso, né? Veio o homem com as suas legislações, com seus decretos, né, com seus rituais, com seus sectos, e foi ali cada um, né, cada segmento no seu interesse, foi ali modificando a essência da mensagem de Jesus com aquilo que mais lhes aprazia, mais lhes interessavam, com aquilo que mais eles estavam buscando, com as ideias que eles queriam semear, né? E aqui falam justamente isso, né, que os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, religiosos e políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos à luz. Isso aí. Quantos não mataram, quantos não perseguiram, quantos desses reis políticos, religiosos, não espoliaram em nome do Cristo. Né? Nós lembramos aí a própria cruzada, né? Aquelas guerras santas, as inquisições, tudo aquilo que se pregou em nome de Jesus, em nome daquilo que Cristo semeou. E aqui, né, continua aqui que os príncipes expediram os mandatos famosos, mais ou menos o que afirma o capítulo anterior, né? Aí, só que ele diz aqui assim, que, no entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, que, assim, que em momento nenhum eles estavam preocupados em honrar os ensinamentos de Jesus, em honrar Jesus, em aquilo que, na essência, a mensagem do Cristo trouxe para nós, né? E aquilo não se passava de doutrinas de puro capricho humano, né? E a gente vê e aqui ele fala, né, que hoje nós continuamos, às vezes, nas mesmas ideias, na mesma formatação, né? Só que mas não na época do farisaísmo, do templo, do sinédrio, né? Mas a gente, às vezes, ainda continua com as nossas... tentando ali, né? O Cristo nos moldar a nós, e não nós nos moldarmos aos ensinamentos do Cristo, né? Acho que é mais ou menos isso, assim, que eu compreendi aqui da É mensagem. isso mesmo, João. Na realidade, tudo que você falou é isso mesmo. Ele continuamos muitas vezes, quando ele diz assim, ensinando doutrinas que são o retrato dos caprichos humanos e dizendo que é tudo em nome do Cristo, ou seja, continuamos, ver se Jesus ia querer catedrais, capelas suntuosas, aquelas pessoas vestidas com toda aquela pompa e circunstância, com todos aqueles paramentos, e as pessoas passando fome. E... Só um minutinho, gente. Beato, estou na live, depois eu falo contigo. Oi, sim. Tá, tá bom, tá bom. Gente,
Desculpe, eu estou com um problema familiar um pouco complicado, bastante complicado, e a coisa complicou mais ainda. Mas tudo bem, vamos lá, que a gente não vou conseguir resolver esse problema agora. Então, mas é isso que você já falou, das honras vãs. Eu acho que continuamos muitas vezes achando que podemos adorar o Cristo com fórmulas, com paramentos, com festas, com, enfim, uma série de coisas que a gente faz em nome do Senhor, que na realidade nada mais é do que atender às nossas necessidades, às nossas expressões, né? Não tem como. Então, nós vamos prosseguir aqui. Eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, que é uma coisa que ele continua dizendo que nós continuamos sendo os mesmos fariseus, continuamos tendo o pretório, a corte de César, quer dizer, tudo com outras denominações, mas continuamos os mesmos, né? Continuamos a ter a suntuosidade, continuamos a ter tudo isso e a nos comportar assim mesmo. Bom, então vamos para o nosso lá, se ninguém quiser falar nada a respeito. Ninguém quer falar nada? Não? Então, Vivian, quer começar a leitura de nosso lá? É o 36, né? Sim. O sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me senti integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio, e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísia chegaram a me abraçando. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e na sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarence, que me recomendou o cumprimentasse em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservaram-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade de sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatada em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme, e qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célebre, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André.
Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilos. Quer comentar esse trecho, Vivi? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, na verdade, ele, nos capítulos anteriores, o André tinha começado, né? Ele viu uma oportunidade de trabalho e aí ele iniciou toda essa trajetória dele, né? E aí ele, depois que ele termina todo esse trabalho de ajuda lá do resgate desses espíritos lá do umbral, numa noite longa de trabalho, né? No momento que sucede isso, as pessoas começam, né, a valorizar o trabalho dele, até para poder, acho que, no fundo, a gente entender um pouco essa dinâmica, né, de quanto o trabalho é importante, de quanto que isso faz diferença. E aí o Tobias chega, começa a estimular ele, dá parabéns pelo trabalho que ele faz, a dona Laura e o Lísias também, todo mundo muito feliz com o desempenho dele, com a generosidade dele, com a vontade mesmo de trabalho que ele se dispôs a fazer ali. E aí, muito cansado, que ele estava super, muito feliz, muito agradecido, né? E ele, muito cansado, o Tobias sugere que ele vá descansar, né, depois de tudo isso, porque isso também seria importante. E quando ele se recolhe, que eu achei até bem interessante, né, na hora que ele fala, recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável, né? Nesse sentido, de que quando a gente é útil, de quando a gente trabalha no bem, trabalha fazendo bem, a gente também se enriquece, né? A gente também se sente bem. É o que todo mundo fala, né? Quando você ajuda, você também recebe aquilo de volta. Essa sensação de bem-estar. E aí ele deita para dormir, e aí ele sente que ele, né, deixa o corpo dele ali no nosso lar, corpo não, na verdade, né? Ele, ele fica com aquela coisa mais material no nosso lar, e ele se desprende e vai saindo, né? Ele descreve como para onde, num barco, acompanhado de um homem, sem saber muito bem para onde ele ia. Só que ele, nesse meio do caminho, ele olhava a paisagem e achava tudo muito bonito. Ele fala em magnificências da paisagem. Quando ele chega lá, ele encontra com a mãe dele. E acho que foi até aí. Acho que ele está basicamente descrevendo isso. Acho que esse pedaço fala muito em relação ao trabalho, né? A importância de ser útil, a importância de trabalhar. Eu acho que isso é bem interessante, né? Sabendo quanto esse trabalho que era tão elementar, tão rude, né? Digamos assim, tão simples, e ao mesmo tempo deu uma alegria para ele imensa, como se ele tivesse praticado a maior, digamos, a maior tarefa do mundo. Ele estava se sentindo útil e, principalmente, estava despido do orgulho, daquela sensação né, da maior valia, aquela coisa de ser mais importante, ou seja, o que for, ele estava no trabalho mais elementar e ele estava se sentindo feliz da vida. Mas eu queria chamar também a atenção quando a dona Laura vai falar com ele, quer dizer, nesse Ela mesmo acompanha capítulo, ele a em gente vê espírito, esse né? fenômeno acontecendo duas vezes, né? Primeiro, a gente vê que dona Laura diz assim, dona Laura e Tobias vão lá falar com ele, e aí ele vai dizer assim: sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Quer dizer, acompanhei-o em espírito durante a noite. Ele estava trabalhando, ela estava adormecida, mas ela estava desprendida e consciente. Então, a gente diz aqui, a gente vai dormir, nosso espírito sai do corpo, pode ir para lugares bons e onde possamos aprender, onde possamos servir, onde possamos trabalhar, e lugares também não bons, a gente pode ser atraído para um lado para o outro. E aí a gente acha que, digamos assim, desencarnou, só tem um espírito. Não é, tem o espírito e tem o perispírito, que para eles, veja bem, para nós ele é algo assim, é uma energia, não o vemos, só quem é vidente, mas para eles esse corpo espiritual é denso para eles.
e eles têm um outro ainda menos denso, que não é visível para eles em estado comum. Quer dizer, é como se fôssemos nós numa outra dimensão, porque ele não via a senhora Laura. A senhora Laura o acompanhou, mas ele não a percebeu em momento nenhum. Ou seja, ele é como se ele fôssemos nós que não vemos os espíritos à nossa volta. E ela o via, ou seja, ela estava desprendida, mas com uma diferença, consciente. Tanto é que ela lembra que ela o acompanhou. Então, a gente percebe que, olha, esse corpo, na realidade, a gente não tem só o corpo denso, o espírito e esse perispírito. Esses corpos, como dizem os orientais, esses diversos corpos que nos revestem, é como se fossem camadas mais densas e mais sutis, né? Que vão nos revestindo. E à medida que a gente vai perdendo, assim, a gente se desencarna, perde essa que é muito mais densa, muito mais sólida para nós, né? E o perispírito é visível, palpável no plano espiritual, mas ele também pode se desdobrar em corpos mais sutis também, né? Interessante é isso. E aí depois ele se vê, ele percebe aqui, ó, ele tem a fadiga, como a Vivian já colocou, e ele se vê desprendido, aqui ao meu lado, tive a impressão de ser arrebatado num pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Não tinha noção para onde ele ia, ele sabia que tinha um homem a conduzi-lo, ou seja, ele não sabia para onde ele estava sendo levado, mas alguém faz lembrar aquelas a literatura greco-latina que fala dos senhores da morte, do barco que vai te esperar para fazer a travessia, que vai te conduzir para o paraíso ou para o inferno, né? Na literatura greco-latina também tem isso. E aí ele vai no barquinho, uma espécie de barquinho que ele não saberia, que vai flutuando, que navegando aí pelas regiões, que eram, você vê, a mãe dele vivia em regiões muito superiores ao nosso lar, porque nosso lar, ele é vizinho do umbral. Mas ele estava indo para locais, como disse a Vivian, relembrou, com magnificências da paisagem, ou seja, com paisagens belíssimas, né? Então, ele estava indo para regiões mais evoluídas, né? E aí ele se vê aí nesse processo e vai encontrar com a mãe que o espera numa espécie de porto, né? Como se fosse um local onde ele ia embarcar, quer dizer, ele sai de uma dimensão para outra, o que ele pode apreender é isso, ou o que ele pode nos passar também é isso, né? Podemos prosseguir ou vocês gostariam de fazer algum comentário? Na verdade, não é nem bem uma dúvida, é pensando aqui, porque a gente considera que, né, a mãe dele está num lugar muito mais elevado e ele está em nosso lar. E assim, com a bênção do trabalho, ele consegue sair de nosso lar e encontrar com a mãe dele nesse lugar bem mais evoluído, né? Não, repara, Vivian, ele não tem condições de ir para esse local. Ele vai numa espécie de prêmio. Quer dizer, na realidade, ele não vai até lá porque ele não tem condições. Vão buscá-lo e o conduzem nesse equipamento que ele vê como se fosse um barquinho, e alguém que o conduz até esse porto onde ele vê a mãe esperando. Quer dizer, a mãe manda buscá-lo. Então, é como se fosse, olha, eu quero. Não, é um prêmio mesmo. E É a um gente acha prêmio. que o trabalho simples, né? É um É. spoiler lá na frente, né? Do que ela fala lá na frente. Parece que é muito pouco, mas tem tanta gente que mesmo no pouco não consegue. Chega lá depois e acha que, não, cadê o paraíso? E não quer trabalhar, não quer, né, ser Não, útil. e a pessoa só quer trabalhos mais assim, aparentemente mais honrosos, né? Quando na realidade, por exemplo, na espiritualidade, o que é medido é a qualidade do trabalho e a maneira como você o realiza. Ele estava ali de corpo e alma, dobrou né? Foi o dia, foi a noite, chegou ao amanhecer, então ele trabalhou dobrado e aí ele começa a ter as compensações
né? E eu acho isso muito bonito, né? Da mãe com tudo isso, né? Que está aí. Quem gostaria de continuar a leitura, quer ler um pouquinho de Nora? Posso ler. Fui conduzida, então, por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Bem poético, né? Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço-tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na Terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Para Quer que... comentar, Dinora? Comenta Pode aí. comentar, Pepita, muita coisa aí. Eu achei muito bonita a descrição dele, né? Ele falando do lugar, as coisas que ele viu, que ele ficou assim admirado das coisas bonitas, ele viu que era diferente dos sonhos que ele tinha na Terra, né? Porque ele disse que ele sabia que ele tinha deixado o corpo mais grosseiro lá e estava indo para um lugar diferente, né? E ele se sentiu as coisas mais intensas, e a mãe foi esclarecer a ele que também é como a Vivian falou, né? Que tudo, assim, para incentivá-lo no trabalho mesmo, que ela falou, eu gostaria que Jesus me desse a oportunidade de estar com você no seu primeiro dia de trabalho, porque o trabalho edificante é ajudar aqueles mais necessitados. E tem espíritos que chegam lá, como já foi dito,
que as pessoas querem escolher o trabalho, aquilo não é para ele, né? E fica dando, que nem acontece aqui com a gente, né? Fica dando desculpa, só vou passar a trabalhar quando eu me aposentar, ou então quando eu fizer isso. E a gente é cheio de desculpa, quer dizer, lá também não é diferente daqui. Aí você E pode aqui a gente ainda pensar, tem aquela filosofia de o pessoal me paga mal, o pessoal finge que me trabalha, não, finge que não me paga bem, eu também finjo que não, trabalho. Quer dizer, eu a fiz, pessoa se orgulha de fazer o mínimo, a pessoa aqui se orgulha de fazer o mínimo, de fazer do jeito que der, sem se preocupar de fazer com qualidade. E aí a gente vai vendo que a gente vai prestar conta de tudo, a gente vai prestar conta de tudo do tempo que a gente rouba do outro, é o trabalho que você tinha que fazer e não fez. Quantas vezes nós não fazemos o melhor, né? O que poderia ser melhor. Mas é aquilo que a Vivian até já deu, assim, uma, uma uma dica. coisa, eu achei muito lindo quando ele diz, primeiro ele fala dessa beleza do ambiente, ele diz que as flores lá tinham a propriedade singular de reter a luz. Então, mesmo sendo à noite, as flores eram iluminadas. Olha que coisa interessante, você está aí passando por um local e fica até iluminado, porque as flores iluminam o ambiente, né? Olha que maravilha. E ele saber que aquilo que ele estava num processo de desprendimento. E a gente saber que, olha, não existe só desprendimento, que a gente fica com aquela ilusão de que só nós encarnados é que podemos fazer isso, é que podemos nos desprender, é que podemos ir para. Não. O processo, repara que a gente vai em camadas, você vai. A coisa se repete num processo de maior sutilidade, mas continua acontecendo esse Sim, mecanismo do repouso, do desprendimento num corpo mais sutil. Só assim ele poderia acessar esse ambiente que estaria, digamos, muito além das condições dele. Aí ele é levado como se fosse uma excursão num processo de coisa, e aí aquilo que eu acho assim muito importante, que até a Vivian já deu até uma chamadinha, é quando ela fala do dia de serviço útil. E aí, quando ela diz o trabalho é tônico divino para o coração. isso Ou aí. seja, todos, e todas assim, as obras do Emmanuel, do André Luiz, quando se você está com um problema, ele pede para você trabalhar, perdoar e esperar. Trabalhar, perdoar e esperar, porque a gente quer as coisas, faz as solicitações, a providência divina, que é o resultado para ontem. Aí a gente às vezes quer ficar esperando, sentado, pelo resultado sem o trabalho, ou sem a retirada das nódoas que a gente alimenta no coração com relação às coisas que nos incomodam ou que nos machucam, né? Então, eu acho que isso aqui é muito importante. E isso vocês já falaram, reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões. Formosas capacidades ficam reduzidas a simples expressões parasitárias, pela nossa inércia, pela nossa acomodação, pelo nosso comodismo, né? A gente acaba fazendo isso, né? E aquele diz que é indispensável, André, conselho da mãe dele, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Quer dizer, quando nós começarmos a pensar assim, tornaremos todos os nossos atos proveitosos, né? Aí ela vai descrever tudo que a gente pode fazer de bem aqui e lá, né? Então, tudo, em todos os momentos, poderemos fazer com que os nossos momentos, as nossas atitudes, os nossos atos se tornem expressões de crescimento e aprendizado, né? Para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Alguém gostaria de ter algum comentário a esse respeito? Não? Acho que também aqui, quando ele fala que o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai, porque às vezes a gente
não tem, as pessoas não acham que o que fazem, né, é muito pouco, não aparece, não tem um reconhecimento, não tem holofotes, porque é uma coisa simples, pequena, mas assim, não tem reconhecimento aqui, no material, né, que a gente vive, mas que essas coisas que são importantes e de fato são úteis, o bem que a gente faz, isso é sempre lembrado por Deus. Com certeza, com certeza. Bom, então vamos prosseguir. Jefferson, pode ler um pouquinho? Tá dando para me ouvir? Tá. Tá. Eu vou ler aqui. Hoje, vamos lá. Parou aqui a fisionomia, né? A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Ou foi aí mesmo, parou? Isso. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Não te envergonhes de amparados os xanguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de edificação, onde identifiquei espiritualmente teu serviço a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver, em espírito, teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa, que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam-me a voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Vamos parar aí um pouquinho, Jefferson, porque esse parágrafo é uma página inteira, é longo Pois é. demais, né? Ô, Pepito, Ah, você poderia falar para não mim? quer comentar nada? Não deu para dar uma lida antes, então, por mais que Fica eu leia complicado. agora, fica... Vivian quer ajudar o seu pupilo aí? Na verdade, acho que ela continua, a mãe dele, na verdade, começa a conversar com ele, né? E aí ela reiterando
pontuando para ele a importância do trabalho. E aí ela fala que há maior alegria em dar do que receber, né? Porque às vezes a gente acha que é muito cômodo receber, mas a gente não sabe em que situação também a pessoa está. Então, isso é importante. E aí ela reforça: dá sempre, meu filho. Sobretudo, jamais esqueça de dar de ti mesmo. Intolerância construtiva, amor fraternal e divina compreensão. Acho que aqui é reforçando também que às vezes as pessoas fazem as coisas, a gente até vincula automaticamente, né? De forma mecânica. E aí ela fala que não, que você tem que dar de ti mesmo, intolerância construtiva, amor e divina compreensão, que vai muito mais, Isso é mais principalmente da difícil. parte material, né? Porque dar o material é fácil, às vezes você também está ali com a pessoa, vou te ouvir, mas entra aqui, sai aqui. Então, é mais complexo. Aí ela reforça isso, que é melhor você dar, e quando você der, dá de você mesmo. E aí ela dá o exemplo de Jesus, né? Ela fala que Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime da caridade, mesmo na material, que não deixa de ser importante, que Jesus fez muito mais do que isso, porque, né? Ele é exemplo, não tem nem o que falar muito. E aí, mais uma vez, ela reforça o trabalho quando ela fala para ele: sempre que possas, porém, ouvir do entretenimento e busca o serviço útil. Então, a todo momento, ela reforça o trabalho útil e que a gente tem que se doar para isso. E aí, deixa eu ver. E aí, depois ela fala um pouquinho do bônus hora, né? Que eu acho que também é mais ou menos o que você já tinha falado lá atrás. Que ela fala que a gente tem duas situações: ou a gente recebe, ou o que a gente recebe a gente pode interceder, né? E que quem, na verdade, define o valor do seu trabalho, ela bota, mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Não é igual a gente que tem critérios para poder gratificar, e a gente não é tão evoluído assim, então, de certa forma, isso não é bem feito, mas aqui isso compete a Deus, né? Enfim. Eu acho que... Deixa eu ver. Onde o Jefferson parou? Que eu já nem sei. Eu me perdi. Forças divinas da criação, ele parou. No meio do parágrafo. Eu acho que era isso. Bom, eu também reforçaria aqui um aspecto que ela vai dizer que em todas as nossas colônias espirituais, quer dizer, em todas, não é só aqui na Terra, como na Terra, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. É aquela pessoa que não se fixa, que ela está sempre pulando. Aí, por exemplo, ela vai a uma casa, até a pessoa vai visitar uma casa espírita, depois visita outra, depois que ela não gosta de rotina. Mas tudo, né, todo trabalho exige uma disciplina e uma rotina, não tem como. Mas a mesma coisa, é muito mais fácil você estar de visita do que quando você tem compromissos, porque a rotina estabelece compromissos, tarefas, disciplina, não é? E a pessoa não quer se sujeitar. Então, o que ele diz que tem muita gente em todos os lugares, você vai ver almas inquietas, ansiosas por novidade e distração. Aí é muito bom, né? Vamos ter um encontro fraterno, é bom, é ótimo. Mas você não pode viver só de encontros, de eventos, de situações, porque você tem as tarefas diárias, tem os compromissos que você tem que dar conta, então ele vai falar sobre isso, eu acho isso importante. Aí, ela vai falar também de um outro aspecto, que eu acho que eu já comentei com vocês, que os espíritos mais nobres, mais elevados, eles têm a condição das esferas que eles vivem, acompanhar os mínimos detalhes da nossa caminhada. Quer dizer, das pessoas com quem eles têm afinidade, com quem eles amam. A gente vê o caso de Célia, né, que aparece lá em 50 anos depois, que tem vínculo, né, com Neio Lúcio, foi neta dele, e aí, quando eles se encontram na espiritualidade, aí ele dá a mensagem para a família de Arthur Juliano, que eles são todos desse grupo familiar, aí ele diz: não, meu filho, não me pergunte como,
mas ela está a par dos mínimos detalhes das nossas vidas, ou seja, eles sabem. E aqui ela vai reforçar isso, que ela vai dizer assim como eu, indigente como sou, ou seja, ela, a gente sabe que ela tem um espírito mais elevado do que André Luiz, mais elevado, mas mesmo assim, ela não se vê como um espírito de escola. Mas eu, indigente como sou, posso ver em espírito todos os esforços, né? Todos os teus esforços em nosso lar. Quer dizer, ela acompanha o filho, sem deixar de fazer as tarefas dela, ela acompanha toda a movimentação do filho em nosso lar, e assim como ele acompanha toda a situação do pai que se encontra nas zonas umbralinas e das irmãs, ou seja, então, se eu que sou uma pobre indigente, um espírito ainda na minha condição, tenho a capacidade de ver isso, que dirá Deus, que nos acompanha a todos e que sabe o que fazemos e como fazemos. E é por isso que ele vai dizer que o critério na avaliação do bônus hora pertence exclusivamente a Deus. Por quê? Porque a gente aqui vai dizer assim, ó, você trabalhou, você vai ganhar, sei lá, R$ 10 por hora. Trabalhou 1 hora, R$ 10, trabalhou 2 horas, serviço extra tem um adicional X. Aí você já sabe quanto vai ser. Para a espiritualidade, não é bem assim. Conta, tudo que você faz com sacrifício tem um valor dobrado ou às vezes triplicado. Tudo que você faz com amor, com mais, à medida que quanto mais amor você coloca na tarefa, aquilo tem um valor diferenciado. Então, não é assim uma coisa matemática, por isso que ele diz que a avaliação na bonificação, mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. E a gente aqui é que não consegue ver isso muito direitinho. Tuane, você quer acabar a leitura? Sim. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como conceder à criatura o privilégio de ser pai ou mãe, por algum tempo, na terra e nos outros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de estender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanece sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. E por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciadamente, desveladamente. Qual menino que adormece após a lição? Perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmeras da retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. E aí, quer comentar alguma coisa, Tuane? É interessante a forma como ela coloca, né, as tabelas, quadros e pagamentos que cada um, mesmo na outra, aqui na esfera da Terra, tem, né, e tem os
os benefícios como que eles citam de ser pai ou mãe. A gente às vezes não entende porque algumas pessoas têm, tipo, vamos dizer que não é só, eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe, mas é porque é algo que já está traçado, né? É algo que já está, vamos dizer, acertado no caminho da pessoa. E é onde ela faz todo um esclarecimento com mais detalhamento para ele sobre como tudo rege, como tudo é colocado. E o que eu achei interessante aqui embaixo, que daí ele coloca que concede a sabedoria. Onde é que está aqui? O que, para mim, é mais complicado é que ela coloca assim, né? E por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Isso, essa parte aqui para mim foi mais difícil de, de aceitar, tipo, de entender, né? Mas O Evangelho tem a parábola da contratação dos servos, vocês lembram que parece assim uma incoerência, porque ele vai e contrata os trabalhadores da vinha, aí uns vão ao amanhecer, começam a trabalhar, ele contrata, dá um valor X. Aí vão outros que vão ao meio-dia, ele vai, contrata e dá um valor X. Aí vão chegando, até aqueles que vão chegando já ao cair da tarde para trabalhar, e eu lhes contrato. E quando ele vai fazer o pagamento, ele começa por aqueles últimos e ele dá o valor tal do denário, o valor que ele havia estipulado. E quando chegam os que haviam chegado de manhãzinha, eles estão achando que eles vão receber mais, porque se aqueles que chegaram por último, ele deu aquele valor estipulado, quem chegou e está trabalhando desde manhã, automaticamente iriam receber mais. E ele dá o mesmo valor. E aí ele vai falar que os últimos serão os primeiros, ou seja, ali na parábola, que levada ao pé da letra, parece assim uma injustiça, não é justo, minhas netas diriam assim, isso não é justo, vovó. Mas, na realidade, Jesus está se referindo à qualidade do trabalho, à maneira como aqueles trabalhadores que eles não estavam parados porque ninguém os havia contratado, ninguém lhes havia dado serviço, quando eles convocam, eles trabalham com tanto amor, com tanta vontade, com tanta dedicação, que aquela hora de trabalho deles, para a contagem espiritual, equivaleu ao dia todo que foi naquela, né? De repente, não com aquele esmero, não com aquela dedicação, não com aquele empenho. Então, ele deixa nessa passagem, deixa claro que, olha, essa relação do nosso trabalho é aferida por Deus, ou os seus representantes, digamos assim. E não, nós não temos condições de dizer assim, fulano trabalha muito, mas será como é que ele trabalha muito? Com que empenho, com que motivação ele faz, com que sentimento ele faz aquilo? Então, o que é levado em consideração é o nosso sentimento, como fazemos, por que fazemos, não é? Com que devotamento, com que renúncia. Muitas vezes a pessoa está fazendo aquilo sacrificialmente, renunciando àquilo que ela gosta para poder atender a terceiros, a outros, né? Então, aqui ele vai falar exatamente essa palavra, e ele vai, quando ela diz, Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. Aí, mas que ele vai dizer, todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. E todos nós somos administradores naquilo que nos foi dado a cada um de nós, a nossa tarefa. Emmanuel, no prefácio de Paulo e Estevão, ele diz que todos nós temos as nossas missões e cabe a nós a administração dessas missões.
Aí um vai ser pai, tem a família, outro administra um trabalho, tem pessoas envoltas nesse trabalho. Então, a gente precisa ter a consciência, né, de, assim, despertar, que às vezes a gente fica assim, fulano não liga, fulano não faz direito, Beltrano, até na família, se ele não faz, não sei o quê, por que que eu tenho que fazer? Gente, a gente não vai ser avaliado por A, por B, nem C. Vamos ser avaliados pelo que nós fazemos, como nós fazemos, né? Então, que a gente possa sair dessa visão infantil que muitas vezes temos e como é que se diz? Fazer uma avaliação diferente, né? Quer dizer, fazer o melhor que está ao nosso alcance, sempre, né? Sempre. Então, agora, nesse momento, vamos entrar em sintonia com Maria de Nazaré, nossa Mãe amantíssima. Pedir que ela possa envolver-nos em seu manto de luz, que ela possa aliviar nossas tensões, para que nós possamos ter um olhar diferenciado para todos aqueles que nos cercam e cruzam o nosso caminho, que nós possamos ter amorosidade, compreensão, entendimento. Que Jesus possa amparar-nos também na caminhada, que possamos aproveitar a oportunidade do encontro para melhor caminhar com aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Que possamos ver em cada encontro uma possibilidade de polir arestas, estreitar laços de afetividade, de entendimento. Compreender que somos espíritos imortais a caminho da nossa melhoria, buscando o nosso progresso espiritual, o nosso amadurecimento afetivo. Então, Pai que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de luz e de amor. Seja feita a vossa vontade, Senhor, entre nós, como é feito nos planos maiores da vida. E o pão nosso, Mestre querido, o pão da alma, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, os muitos erros que cometemos e ajuda-nos para que nós possamos aprender contigo a perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes cair na tentação dos nossos desejos, dos nossos sentimentos inferiores e livra-nos, Mestre amado, do mal que ainda trazemos em nós, agora e sempre. Que assim seja. Bom, Isabela, tudo bem? Oi, Pepita, tá tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu fiquei de Boa noite. ouvinte hoje porque eu tô com uma dor muito forte na barriga, minha gastrite atacou, eu comi muita besteira no meu aniversário e aí eu tô aqui meio escondidinha. Tá bom, melhoras, tá? Ainda está Melhor. gravando, dona Pepita? Tá bom.